Hoje, dia 31 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. A data marca a importância do diagnóstico da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa a segunda posição do mundo entre os países que mais registram casos novos. Em razão disso, a doença permanece como um importante problema de saúde pública, sendo notificada sendo de notificação compulsória e investigação obrigatória. A gente vai entender mais sobre esse assunto, conversar mais sobre esse tema com a diretora técnica do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária, Colônia Santa Marta, aqui em Goiás, a Lívia Evangelista da Rocha, doutora que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Bom dia, tudo bem, Wilker? Eu que agradeço o convite de poder participar e esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença com vocês. Pois é, doutor, uma doença que a gente até fala pouco, né? E eu queria entender um pouco mais sobre quais são os principais desafios enfrentados quando a gente fala sobre prevenção e combate à hanseníase no Brasil atualmente. Como você falou, o Brasil é o segundo país em casos novos de hanseníase, mas a gente observou que agora nos últimos anos, principalmente no período de pandemia, houve uma queda no diagnóstico, nas notificações. E, infelizmente, os casos que têm chegado agora, eles têm sido mais graves, né? Mais avançados, porque quando diagnosticado precocemente, é uma doença que hoje tem tratamento, tem cura, e que a resposta, a melhora da condução clínica acontece quando diagnosticado precocemente. Então, infelizmente, agora nesse período de pandemia, aconteceu aí essa diminuição dos casos. A gente sabe que não é porque diminuiu o número de doença, mas é sim que diminuiu o número de diagnóstico da doença, né? E hoje, um dia importante para a gente relembrar, para a gente reforçar sobre o diagnóstico precoce, né? Sobre os principais sintomas, como diagnosticar, como tratar, como abordar essa doença, que hoje, né, com o tratamento é bem menos frequente do que já foi no passado, na década de 40, na década de 50, mas aí, como você falou mesmo, é uma doença de notificação compulsória, é uma doença de saúde pública mesmo, então a gente tem que fazer o alerta, tem que se mobilizar mesmo, e no janeiro roxo, nada mais justo do que a gente reforçar isso hoje no último dia, né, do mês. Sem dúvida, né, doutora? Fala um pouco para a gente sobre como que é feito, então, esse diagnóstico que é tão importante e quais são os sinais ali, sintomas que deve alertar as pessoas para buscar a ajuda de um profissional médico. Os principais sintomas são alterações na pele, manchas avermelhadas, roxeadas, esbranquiçadas, alteração de sensibilidade, seja sensibilidade à dor, ao calor, ao tato. A pessoa pode ter também alguns nódulos, espessamento dos nervos. Então, esses são os principais sintomas que tem que ficar alerta. Às vezes, dormência também em membros, nas pernas, nos braços. São os sintomas que mais chamam a atenção e que requerem uma avaliação de um médico, geralmente dermatologista, mas médicos da rede básica também, para fazer uma avaliação dermatoneurológica, então uma avaliação mesmo das lesões de pele, das lesões de nervos, e aí, em seguida, com o diagnóstico histopatológico, fazer uma biópsia de lesões, quando, né, tem a suspeita, bastidoscopia, que são exames também que são feitos do lobo da orelha, das lesões, que definem, que detectam, que confirmam a doença para iniciar o tratamento, reforçando que é uma doença que tem cura, é um tratamento prolongado, mas que deve ser feito o diagnóstico porque tem cura quando tratado adequadamente. E durante o tratamento, a pessoa para de transmitir a hanseníase? Como que acontece essa infecção, doutora? Sim, a partir do momento que a paciente começa a tratar, a usar o antibiótico, é um esquema com 3 medicações, ele deixa de transmitir. Então, e a transmissão também, ela só acontece naqueles casos crônicos, né? Aquele contato prolongado. Então, se hoje eu atendi um paciente, eu tive um contato curto com alguém com hanseníase, eu não vou pegar a doença. Então, antigamente tinha muito estigma, né? A pessoa diagnosticada já era imediatamente isolado, quando ainda não tinha o tratamento adequado, mas hoje a gente sabe que para pegar a doença precisa de um contato prolongado, e a partir do momento que já inicia o tratamento, a pessoa deixa de transmitir
Lembrando também que não são todos os pacientes que transmitem, depende da forma da doença, né? Tem uns que têm uma carga de bactéria maior e esse transmite a doença, aqueles com uma carga menor, eles transmitem menos ou nem transmitem a doença. Mas sim, iniciado o tratamento, ele deixa de transmitir e vida normal, não precisa isolar como era feito no passado. Entendi. Só para a gente entender, essa questão da exposição ali, do contato prolongado, a gente está falando de que exatamente? É por secreção? É por contato ali na ferida? Como que é isso? O contágio da doença é feito através de secreções, então tosse, espirro, então é o que a gente chama de gotículas contendo o bacilo. Então a hanseníase é causada por uma bactéria e a bactéria está presente em secreções, tanto de ferida, mas secreções de vias aéreas, tosse, espirro, daquele paciente que tem a doença. Mas, como eu falei, é um contato prolongado. Então, assim, pacientes que conviveu por anos, né? Então, inclusive o rastreio e a gente fazer vacina e avaliar são aquelas pessoas que moram, que têm aquele contato diário mesmo com a pessoa doente. E existem grupos populacionais mais vulneráveis a desenvolver a hanseníase? Quais são os fatores ali que contribuem para a transmissão dessa doença quando a gente analisa os grupos mais vulneráveis? De um modo geral, a imunidade está muito relacionada, sim, ao contágio e à apresentação da doença. Então, os pacientes com doenças crônicas, os idosos, os pacientes que têm, assim, uma condição de imunidade mais baixa, eles têm o maior risco, sim, de contrair a doença e de apresentar as formas mais graves da hanseníase. Ainda existe muito preconceito envolvendo a hanseníase, doutora? Infelizmente, existe. A gente sabe o que essas pessoas que tiveram a hanseníase na época mesmo das colônias, né? Hoje aqui a gente é uma antiga colônia, né? Antiga colônia Santa Marta. A gente sabe o estigma que existia, que eles sofreram, mas hoje ainda existe sim. Eu recentemente tive uma paciente que foi diagnosticada com hanseníase e ela me falou assim do dilema mesmo, da dificuldade em falar para as outras pessoas o que ela estava, do medo que ela tinha de ser julgada, de ter, né, de sofrer esse preconceito, até pela própria família, irmãos, parentes, assim, um pouco mais distantes, ficavam com medo de visitá-la. Então, ainda é uma doença que, claro, não como foi no passado, mas ainda tem muito preconceito e realmente a gente tem que falar, tem que ter esses canais de comunicação para minimizar isso, né? Porque é uma doença difícil, o tratamento é muito prolongado, é um tratamento pesado, com remédios que dão efeitos colaterais. Então, o paciente, além de ter que fazer o tratamento prolongado, ainda conviver, às vezes, com esse estigma, com essa angústia, dessa carga que no passado, muito mais, mas a doença ainda tem, sim. Certo. E a hanseníase pode evoluir, pode matar, doutora? Ela pode dar complicações e sequelas. Hoje, reforço, né? Como hoje tem tratamento e se iniciado mais precocemente, as chances de complicações são muito menores. Mas existem inúmeras formas da doença, existem aquelas formas mais graves, em que dá comprometimento pulmonar, comprometimento de nervos, de juntas, né? Articulares. Então, assim, tem sim os casos que podem deixar sequelas. Antigamente era muito mais comum, quando não tinha o tratamento, a gente vê pacientes que amputavam, que perdiam os membros, hoje bem menos, mas existe sim os riscos de complicações, a depender, claro, do início do tratamento, da condição clínica prévia do paciente. Então, varia de paciente para paciente, mas existem os casos mais graves. E só para reforçar, o tratamento ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, né? A pessoa pode procurar ali o médico mais próximo, seja no posto, para as primeiras orientações, e o SUS vai dar conta desse tratamento para essa pessoa. Tem fila de espera, por exemplo, ou não? Não, as UBS fornecem a medicação, então pelo tempo, é um tratamento que vai de 6 meses, geralmente a 1 ano, então 12 meses de tratamento na maioria dos casos, fornecidos pelo SUS. Então, independente de onde foi feito o diagnóstico, rede básica, hospitais, como aqui, a gente tem o serviço de dermatologia, então diagnosticado aqui, o paciente e até mesmo no privado, então o paciente, se ele for diagnosticado no privado, ele consegue depois o encaminhamento para o SUS, e as UBSs fornecem o tratamento durante todo o tempo.
Que bom, né? Acho que o fundamental agora, e isso que a gente está fazendo aqui é importante para isso, é a gente combater o preconceito e que as pessoas tenham a informação necessária para buscar ajuda profissional, já que tem o tratamento e a partir do início do tratamento a pessoa já para de transmitir essa bactéria. Então, acho que não há motivo para pânico, né? Mas sim para a gente conscientizar cada vez mais as pessoas a respeito da hanseníase. Obrigado, viu, doutora, pela sua presença aqui, pelas informações e esclarecimentos. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço o convite. E eu queria só, aproveitando também o espaço, como nós aqui no HDS, né, a gente tem os moradores, né, remanescentes da antiga colônia Santa Marta, hoje ainda nós contamos com 12 moradores, nós inauguramos na semana passada, na sexta-feira, um espaço de memórias, resgatando todo esse histórico da hanseníase em Goiás e no Brasil, tudo que essas pessoas que tinham a doença na época passada. Ficou lindo o nosso espaço de memórias, está aberto para a comunidade, quem tiver interesse, eu posso deixar para vocês depois o e-mail de agendamento para as visitas que a gente tem feito através do nosso setor de ensino e pesquisa, ensinoepesquisa@hds.org.br. Então, vale a pena a visita, que é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais dessa doença, do que aconteceu no passado, para que a gente não repita isso no futuro, né? Com certeza, uma bela iniciativa importante, né, para levar consciência ali, levar informação para as pessoas. Repete o e-mail, por favor. ensinoepesquisa@hds.org.br. Perfeito, doutora. Muito obrigado, viu, doutora Lívia Evangelista da Rocha, pelo seu tempo aqui. Até uma próxima, viu? Foi um prazer. Até, o prazer foi meu. Um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.